Estamos de volta. E agora com o administrador de empresa, que me permita chamar de professor Felipe Guedon, que tanto tem nos ensinado aqui na nossa cidade, com suas ideias bastante avançadas, talvez até para o nosso momento, mas que vem trazendo muita possibilidade de melhora. É hoje o coordenador, é o homem que direciona a Frente Pro Petrópolis. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, caro amigo, boa tarde, senhores espectadores, senhoras espectadoras. É um prazer estar aqui no seu programa. Se puder, de algum modo, ser útil, sem ser polêmico, mas ser útil apenas, será um grande prazer. De um modo geral, nós que convivemos na sociedade, tendemos a ser polêmicos. A polêmica faz parte do ser humano, mas polêmica para o bem. Eu lhe pergunto, o que é a Frente Pro Petrópolis? A Frente Pro Petrópolis é um movimento informal, não é um movimento com CNPJ, acaba quando o último participante não quiser mais permanecer, pois pede que apague a luz e não se fala mais nisso. É um movimento, portanto, que reúne a OAB, a Firjan, a UCP, entidades de todo tipo, de todo modo e espécie, junto com o governo, quando quiser participar, junto com o governo executivo e governo legislativo, quando quiserem participar. Nós somos 75, 76 membros, costumamos ter reuniões com 20 e poucos membros, porque nas terças-feiras de manhã, cada 2 vezes por mês, nós temos reuniões na Firjan, das 9 ao meio-dia, e discutimos Petrópolis. Como é que a sociedade pode ajudar Petrópolis dentro daquilo que é lei hoje, não é mais um favor, não é mais uma concessão de quem quer que seja, de qualquer autoridade, é lei que é a gestão participativa, ou seja, os representantes eleitos dialogam com a comunidade, até porque tem coisas que só a comunidade é que pode decidir. Por exemplo, o mandato do senhor prefeito, o mandato dos senhores vereadores é de 4 anos. Eu vou traçar um plano diretor que é para 10 anos, pois ele já não tem mais mandato a partir do 5º ano. Então, a sociedade é a única a poder fazer a ligação, o volante, o elo, passando por todo o prazo dos 10 anos. Uma simples questão de lógica e de vontade de participar e cumprir a lei. Felipe, nós aprendemos, talvez, na melhor escola da nossa vida, que foi o Exército Brasileiro, que bom senso é a base de tudo. Você está me dizendo isso nessas suas palavras, não com esses termos, mas nós estamos falando de bom senso. Precisamos de bom senso. Se nós programamos 10 anos e um mandato acaba em 4, ou acaba em 8, vamos dizer assim, 2 anos ficaram perdidos ou 6. Nós temos que lutar por isso. Mas, se eu não me engano, você me falava que um dos motivos dessa frente seria o Vale do Cuiabá. Sim, a frente nasceu por uma sugestão de Dom Filipe Santoro, o bispo de Petrópolis anterior, que já devia estar informado que seria nomeado arcebispo de Taranto, na Itália, e achou que não cabia mais a ele ficar à testa, digamos, de uma mobilização da comunidade para ver se acontecia alguma coisa no Cuiabá, além de sobrevoos e promessas, porque havia sobrevoos com frequência, promessas, vai acontecer isso, aquilo, mas nas respostas, aonde as pessoas vão bater, em que porta batem para conseguir isso ou aquilo, pois não havia resposta. Dom Filipe Santoro fez 4 audiências, encontros no Salão Nobre da Universidade Católica de Petrópolis. E depois retirou-se, mas queria passar para a comunidade e a frente foi criada neste momento e com este propósito. E desde então nós estamos caminhando. Num certo momento, achamos que a unidade era fundamental. Se a sociedade também se divide, se esgarça, ela perde a força. Então, nós preferimos apoiar a Comissão das Chuvas na Câmara, presidida pelo vereador Silmar Fortes, e o Silmar vem fazendo reuniões regulares, vem fazendo visitas ao Cuiabá regulares e nós estamos apoiando. Então, partimos para outros problemas na esfera municipal e, para o Cuiabá especificamente, nós apoiamos o trabalho que vem realizando a Comissão das Chuvas da Câmara e o trabalho, digamos assim, pessoalmente do Silmar, que em geral assiste a todas as nossas reuniões. E desde então continuamos com outros problemas também. Aliás,
essa colocação sua me parece que vem de encontro a uma reunião que haverá entre a frente e a Câmara. Brevemente, não tem uma reunião agendada, alguma coisa desse nível? Temos sempre uma porção de coisas agendadas na cabeça ou agendadas. Mas essa amanhã de manhã, nós vamos receber a visita, está agendada a vinda do presidente Paulo Igor, presidente da Câmara Municipal, presidente da Câmara de Vereadores, que vem com o vereador Silmar, que vem conversar conosco a respeito de uma preocupação que nós temos e uma proposta de solução que nós queremos dar. Preocupação. Existem muitos conselhos municipais. Conselho Municipal de tudo, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Revisão do Plano Diretor, e por aí vai, uma série de assistência social, não vou fazer aqui a lista, porque são mais de 40 conselhos municipais que foram criados, nem todos ativos. O que não há é a capacitação dos conselheiros. Então, o que é um conselho? Basicamente, é um encontro entre representantes da autoridade, do poder público, com representantes da comunidade, para trocar ideias, para saberem o que está acontecendo, para poderem levar para a sociedade, com o ponto de vista da comunidade, o que se pensa fazer em alguma área e para externarem junto às autoridades o pensamento da comunidade favorável ou crítico, entre aspas, não é fazer críticas, é apenas colocando determinados programas sob discussão, mostrando alguns inconvenientes que poderiam levantar, ou seja, dialogando em termos absolutamente respeitosos com as autoridades. Isso são os conselhos. Só que cada conselho tem uma lei de criação diferente, cada conselho tem um regimento interno diferente. Os conselhos lutam com muitas dificuldades de secretaria e de apoio. E os representantes da sociedade, indicados por associações de moradores, por sindicatos, pelas entidades mais diversas, não têm a menor ideia do que estão fazendo lá dentro. O que é pena. Isso realmente é muito importante. Aliás, eu vou lhe fazer um pedido. Já que nós estamos falando em seguirmos uma direção do bem, nessa reunião de amanhã, caso eles compareçam, avise-os que nós teremos imenso prazer no programa em receber os dois, para ouvirmos aquilo que eles ouviram e transmitiram do ponto de vista legislativo para vocês. Porque será muito importante, eles sairão de uma aula relativa a isso, porque eu lhes sou sincero, eu hoje estou tendo uma aula sobre conselho participativo. Eu realmente participo até da Associação do Morém como secretário. Entende? Mas realmente eu desconhecia completamente essa multiplicidade de conselhos e que precisam ser realmente ativados, em que pese, me desculpe, a colocação era um pouco crítica ou ácida. Dizem que se quiser não resolver uma situação, cria-se uma comissão, organiza-se a comissão e nada será resolvido. E se ela for comissão permanente, nunca mais se ouve falar no assunto. Perfeitamente. Então, as brincadeiras são legítimas, sim, claro. Perfeito. É um pouco ácido, eu reconheço, mas me perdoe, professor. Felipe, por favor, leve a eles essa situação. Nós teremos imenso prazer em tê-los conosco, porque estaremos falando de uma situação extremamente favorável para todos nós. Mas vamos continuar ouvindo falar dos conselhos. Isso está agradando muito, professor. Muito obrigado. Então, veja, primeiro, quero dizer que a frente é aberta a qualquer entidade em Petrópolis. Uma associação de moradores, qualquer tipo de entidade, quiser vir às reuniões, pois venha, será muito bem-vinda, será muito bem recebida e estará convidada a trabalhar conosco, a dar suas opiniões, a participar e trazer a sua contribuição, digamos assim, no esforço pró-Petrópolis. O que nós fizemos até agora, nós, com os recursos que nós temos, ou seja, na base da chamada vaquinha, funcionamos na base da vaquinha, queremos fazer alguma coisa, fazemos um orçamento, custa, por dizer, R$1.000, pois passa-se o chapéu quantas vezes necessário até juntar os R$1.000. E aí se faz aquela ação que a gente quer fazer. Fizemos um DVD, ele está pronto.
onde nós tivemos a colaboração de defensor público, o doutor Kleber Francisco Alves, tivemos a participação do Ministério Público, doutora Zilda Januzzi, a participação da UCP com a professora Josília, enfim, participação de diversas entidades que vieram. O prefeito Rubens Bom Tempo fez também uma participação. Nós temos um DVD onde tem 10 tópicos que ilustram o que é um conselho. E a nossa ideia é preparar formadores que possam, adquirindo um DVD, a preço de custo, mas adquirindo um DVD, e esse DVD passando tantas vezes quanto lhes convier passar no seu âmbito, qualquer que seja ele, ou seja, o custo é ínfimo, mas poder passar informação do que são os conselhos de modo geral. Para que é que serve um conselho? Com mais uma ideia que é fundamental. Nenhum conselheiro representa a si mesmo, senão ele está traindo a comunidade. Ele não é, eu num conselho, eu não represento Felipe Guedon. Eu tenho ideias próprias, pois eu as guardo para mim, para o meu exclusivo benefício. Eu tenho que levar para o conselho a opinião da comunidade, o que eu vou tentar apurar do melhor jeito possível. Eu sou conselheiro da sociedade, eu não sou conselheiro de mim mesmo. Essa visão é fundamental. 2, em geral, os conselhos são divididos por duas metades. De um lado, uma representação unida de um governo, que tem uma hierarquia, tem um chefe, tem uma linha diretora. Do outro lado, a representação comunitária, onde as pessoas nunca se viram antes, chegam a dizer: quem é esse senhor de camisa vermelha? Simpático, fala bem, mas eu não conheço, não sei quem é. Ou seja, ele é capaz de votar azul ou votar amarelo numa boa, mas nós estamos votando de acordo com nossas cabeças, do nosso modo. Não é um trabalho comunitário, tem que haver uma coordenação para que a gente possa falar em termos de um interesse comunitário. Não é o interesse da independência de Itaipava ou do Morém que está em jogo, a não ser que seja um problema exclusivo do Morém, Itaipava ou independente. Mas se for um problema de Petrópolis, tem que ver que efeito vai ter no Bingen, que efeito vai ter na Capela, que efeito vai ter na Mosela. A gente tem que ter essa visão Petrópolis. E se isso a gente conseguir através da capacitação, ótimo. A ideia da frente é propor uma parceria com o Executivo e Legislativo. Amanhã nós vamos propor ao Legislativo, se não quer fazer, uma parceria conosco para dividirmos esse trabalho e dar ao trabalho uma, como é que eu poderia dizer, uma autenticidade de representação que só, de fato, a Câmara ou o Executivo podem trazer, senão nós vamos ficar com um diálogo exclusivamente comunitário, participação da sociedade e não também com o governo. E nós achamos que é pena cada vez que dividimos, queremos somar. Perfeito. Inclusive, nós observamos muito, temos uma observação muito fácil de ver as cidades que estão sendo administradas, baseado nesses conselhos, baseado nessas ideias, têm tido melhor aproveitamento. Eu tenho uma ligação bastante grande com Volta Redonda e eu vejo Volta Redonda numa situação muito favorável e muito superior à nossa. E um detalhe, Volta Redonda tem uma renda menor do que a nossa, apesar de ter um gigante no seu centro, que é a siderúrgica, mas a renda de Petrópolis, a arrecadação petropolitana é bem maior. Nós, petropolitanos, precisamos lutar mais e mais para a nossa evolução, e inclusive, professor, eu vejo o seguinte: nós precisamos de gerar empregos de qualidade. Nós temos essa capacidade. Veja esse exemplo que nós tivemos agora aqui, agora recente, com a professora Laura e com o Alcino aqui falando conosco, crianças que estão aprendendo, se desenvolvendo, mas que para terem futuro terão que sair daqui, terão que buscar meio de vida em outros lugares, quando nós, dentro da nossa cultura, da nossa vocação turística, podíamos melhorar muito. Realmente essa ideia dos conselhos, ela é fantástica. Realmente nós precisamos lutar e darmos os braços. Nessa sua campanha maravilhosa, eu, inclusive, recentemente venho tentando, junto até com o nosso comandante aqui do batalhão, com o Tenente Coronel Ribeiro Neto, trazermos de volta o NPOR para Petrópolis. Por quê? Porque 980 formandos que o NPOR teve aproximadamente, eu sou da primeira turma,
praticamente, a grande maioria são pessoas muito bem-sucedidas. Se não me engano, seu filho fez o NPOR também, não fez? Meu filho fez o NPOR, o que lhe despertou o gosto pela carreira militar. Ele é militar até hoje, ele é atualmente coronel de engenharia. Exato. Veja bem, não é uma demonstração de que é uma fonte de ensino para a sociedade? Com certeza. Nós estamos buscando, junto com o Legislativo e o Executivo, uma correspondência com a 4ª Brigada, que já está aberta a levarmos esse pleito. Já tem o coronel tudo pronto para fazer valer e voltar o nosso NPOR. Aliás, até se necessário, nós vamos pegar o ganchinho e pedir o apoio da Frente Petrópolis para isso. Mas com imenso prazer. Será um imenso prazer de fazê-lo, porque eu pessoalmente só tive, através do meu filho, a melhor das impressões do NPOR, do ambiente do NPOR, e de verificar que um jovem, digamos assim, depois de fazer um ano de NPOR, pois quis seguir a carreira e passou lá o seu concurso para a academia e está fazendo até hoje a sua caminhada na arma de engenharia, com muito prazer. Então, realmente, eu acho, e a formação militar, não somente a formação técnica, da qual não vou falar por incompetência, mas a formação ética, a formação moral, a formação disciplina, é realmente a formação cidadã, inclusive, os direitos e deveres do cidadão, é realmente alguma coisa fundamental, da maior importância, e a gente só pode aplaudir, digamos assim, e estou à disposição para, no dia que for para remar juntos. Ganhamos, então, mais um apoio. Sim. Mas vamos continuando. O que o professor me sugere nessa situação que vive a cidade? Vamos dizer assim, não é a cidade de Petrópolis. A desordem urbana, ela é nacional. A gente ouve o dia inteiro pelos noticiários, parou ali, andou lá, 500 quilômetros de engarrafamento, 200 lá. Qual seria a solução para a gente dar uma melhorada, dar uma organizada na cidade, professor? Uau! De fato, a primeira coisa, penso eu, quase que é o meu, digamos assim, eu me repito todos os dias, mas eu estou no final da vida e acho que é esse o caminho. Ou todos participam, acabou a questão da democracia de partido, fechada nos partidos, onde o povo vai, segundo aquela máxima conhecida, manda quem pode, obedece quem tem juízo, já acabou há muito tempo, não funciona, não funciona. Vou citar um exemplo, foi dito aqui há pouquinho. Jovens procuram mercado de trabalho em Petrópolis. Mas eu vou lhe dizer uma outra impressão que eu tive de experiência pessoal como avô. Tem cursos em Petrópolis gratuitos ao lado do LNCC que tem cadeira vazia doidado. Informática. Dá para entender? Não. Então, o CPTI no grau técnico e o TSI, o STI não tem importância, desculpa, mas cabeça de 82 anos, ela tem seus muito boa, por sinal, hein? De qualquer modo, tem cadeira vazia, cursos de informática gratuitos. Tem cadeira vazia? Como? Ou seja, está faltando diálogo, está faltando nós sabermos o que acontece na Petrópolis uns aos outros. O mais importante hoje são os homens de informação, são as pessoas de informação, homens e mulheres que fazem esse trabalho de colocar as notícias à disposição das pessoas. A área de tecnologia da informação em Petrópolis tem crescido muito. As grandes firmas do mundo estão em Petrópolis. Só que Petrópolis não sabe isso. Petrópolis não tem essa informação. Petrópolis não se prepara para isso. E, de algum modo, as firmas também não estão sabendo passarem esta imagem de um progresso enorme que está havendo em certos setores. Nós estamos muito desligados. Tem razões até históricas, desde que eu possa me conhecer em Petrópolis, realmente a participação teve altos e baixos, em geral baixos, desde Paulo Ratz, desde o mandato de Paulo Ratz. Não estou falando de política, digamos, partidária, este foi bom, aquele foi, por favor, longe disso. Quer dizer que desde aquela época, a participação bem caminhando, se Petrópolis tivesse continuado, como durante algum tempo funcionou, com o grau de participação que funcionou,
Hoje nós estaríamos, com certeza, no grau, por exemplo, de Piracicaba, que fazia naquela época e continuou. Piracicaba tem um instituto denominado IPLAP, IPPLAP. Este instituto é que planeja Piracicaba. E este instituto tem um conselho onde a metade dos membros são da comunidade. O conselho é composto metade por gente da comunidade, metade por pessoas do governo. Há um entrosamento de toda a cidade para o planejamento de Piracicaba, ano depois de ano. Ora, a Firjan tem um índice, o índice Firjan de gestão fiscal. Ela acompanha toda a gestão em termos de dívida, em termos de diversos aspectos, em termos de política administrativa geral da cidade. Piracicaba costuma estar em 8º ou 9º, entre 3.000 e tantos municípios. Petrópolis está em 3.000 e tanto. Está no 3.000º lugar. Está lá atrás, na rabeira. Por quê? Por uma razão. O resto não está mal, mas tem uma razão. Não temos investimento. Temos praticamente zero investimento em Petrópolis e isso mata Petrópolis. E por que não temos investimento? Porque não planejamos nada, porque a máquina da prefeitura é tão pesada que consome tudo que arrecada e aí fica sem dinheiro para fazer planejamento. Acabamos de votar a LDO sem audiência pública. É pena. Por que não? Porque não se faz, porque não se discute, porque não se conversa. Não é crítica, é vontade de ajudar. Está num barquinho que está avançando mal e tem um remo ali à solta e pergunta, eu posso usar o remo? Ninguém responde. Eu posso usar o remo? Ninguém responde. Eu estou sentado aqui, então o remo está aqui. É mais um para estar ajudando o barco a caminhar. Participação é isso, o desejo de ajudar. Se de modo inábil, corrija-se, mas o desejo de todos pegarem num remo e aí Petrópolis vai deslanchar. Eu diria que a solução ao problema de qual é o problema de Petrópolis? O problema de Petrópolis, temos uma avenida, temos na lei orgânica municipal o princípio que toda a prioridade é do transporte coletivo e nós fazemos uma obra na avenida e tiramos os pontos de coletivo. Então, fazemos uma obra para os carros e não para os ônibus. E as pessoas têm que andar com sacas, crianças, saca de compra, etc., à busca do seu ônibus, porque não há mais os pontos no centro. Essas discussões, em geral, será que era o interesse da comunidade? Será que o interesse não teria de outro modo e o administrador seria mais bem visto? Nós temos ótimos administradores. Nossos prefeitos, de modo geral, são pessoas muito inteligentes. Na Câmara temos gente muito competente. É uma questão de abrir o diálogo e de ouvir. Quem sabe o que é bom para o Morém, me perdoe, quem mora no Morém. Como é que eu, que moro no Valparaíso, vou dar palpite no Morém? Por mais que eu queira ser bem intencionado. Não sei, eu não moro lá. Estava ouvindo questão de lixeira, de torneira de água, etc. Quem sabe é quem mora lá. E aí, o que gostaria? Professor, nós temos no Morém uma satisfação muito grande e até uma brincadeira que se ouve frequentemente, que o Morém é muito beneficiado, que o Morém... Mas a verdade é o seguinte, o Morém luta por essa situação. Nós temos o nosso vice-presidente da associação, Vicente, temos o Júlio, que são batalhadores pela situação. Quando você tem uma lâmpada apagada, meu filho esses dias virou para mim e disse, pai, aqui na entrada, na esquina da Vila Cristina, apagou a lâmpada, está aí e tal. Eu liguei para o Vicentinho, como a gente fala, e no dia seguinte o Geisa me falou, pai, trocaram a lâmpada. Eu digo, cara, no dia seguinte? No dia seguinte. Mas por quê? Porque se busca. Nós estamos lá, por exemplo, no bairro, buscando a escadaria da Bezerra de Menezes, a água do Imperador subir a Vila Cristina, uma servidão que tem uma valeta muito grande lá na Augusto Severo, mas isso é participação, isso é importante, o caminho realmente é esse. Nós temos hoje uma deficiência muito grande no poder político. Infelizmente, o Brasil vive uma situação muito difícil politicamente. Nós não conseguimos mais abrir uma revista de informação sem que se vejam 10, 12, 15 páginas de corrupção. Aí a gente muda para outra, aí na outra tem o mesmo número. Parecido, informações. Você abre o jornal, hoje o jornal de hoje já fala outra vez, até o Instituto tradicionalíssimo está sendo cerceado de dar informação. Espera aí,
Nós precisamos de informação. Nós vivemos, as suas palavras são perfeitas, nós vivemos da informação. A informação é o futuro. A tecnologia da informação, ela é necessária. Quanto nós podemos, breve agora, se Deus quiser, programa que vem, eu tenho certeza e esperança que a Janaína vai botar o nosso programa na internet. Eu vejo, por exemplo, no grupo Oswaldo Cruz, do qual eu sou um dos membros, lá no Morém, nós hoje temos palestras passadas ao vivo. Não é para Petrópolis, não é, é para o mundo. Esses dias, numa briga, aquilo que o professor me falava há pouco, de correr o chapéu para fazer, nós tivemos um problema com o som. E eu, como sou o patrimonial, eu sou o cara que gasta dinheiro, e eu digo, gente, tem que mudar. E não, mas não tem dinheiro. Eu digo, vem cá. Me chamaram e me disseram, olha, meu cunhado envia a palestra e acabou o som. E eu perguntei, mora na Mosela, no BIM? Não, mora em Frankfurt, na Alemanha. Aí vem uma outra e diz, não, mas a minha mulher tem uma tia em Portugal que é assim. Gente, é a informação, é a tecnologia que está aí. Nós temos que lutar por isso. Mas vamos seguir, professor. Dê mais um pouco de informações sobre esses conselhos, sobre essa atividade que nós precisamos desenvolver. Então, vamos lá, com muito prazer. Uma lei muito importante está saindo em Petrópolis, foi assinada, foi publicada no dia 2 de abril, no Diário Oficial, que é o Plano Diretor. O Plano Diretor que vai ter que ter uma série de desdobramentos. O Plano Diretor não pode parar nele mesmo. Eu estou falando em termos do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que regulamentou essa parte da gestão participativa. O Plano Diretor, que é de uma enorme importância, muito maior do que a gente pode pensar, e se me permite, eu vou parar um instantinho para falar do Plano Diretor sobre esse aspecto. O Plano Diretor é a lei do desenvolvimento urbano municipal em geral, urbano e municipal de um modo geral. É uma das pouquíssimas leis municipais, se não a única, que é considerada mais importante na sua especificidade, da sua área, do que qualquer legislação estadual ou federal. Por quê? Porque só o nível municipal é que permite o debate com a comunidade. Quem sabe o que quer de Petrópolis são os petropolitanos e o governo estadual e federal reconhecem. A tal ponto que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro diz que qualquer intervenção federal, estadual, municipal em Petrópolis, ou em qualquer município, só pode ser feito observado o plano diretor municipal, ou seja, aquilo que nós estamos fazendo. Mas o nosso plano diretor, por enquanto, é incompleto, ele tem que ser completado pela revisão da Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo, pela redação, porque, pasmem, não temos, pela redação dos planos setoriais. Eu tenho que ter um plano setorial de habitação, um plano setorial de saneamento básico, que eu não tenho em Petrópolis, quem tem Águas do Imperador, eu não tenho nada, um plano setorial de educação, um plano setorial de saúde, de todas as áreas onde o governo age como agente social. Me dá uma partezinha, Claro. falava até ainda agora com a professora Laura, o economista e pensador Gianetti bate muito nessa tecla. Nós não resolvemos o século XIX, o saneamento básico. As crianças até os 2 anos e 8 meses desenvolvem o cérebro, qualquer que seja a doença grave, uma diarreia, uma bactérias, destrói esse futuro. Olha que coisa importante, nós não temos, a Prefeitura de Petrópolis não tem o seu saneamento. Não tem. Continuemos, professor. Então, desculpa atrapalhar. Não, está no plano diretor que nos próximos, acho que 9 meses, são 270 dias, está previsto que ocorram sejam elaborados os planos setoriais de cada uma dessas áreas. Mas o plano diretor já foi publicado no dia 2, hoje estamos no dia 14, já passaram 12 dias. Nós temos 9 meses para debater isso. Isso deveria ser divulgado, falado, informado. Todo o povo tem que estar interessado. Alguns vão dizer que estão interessados na questão da mobilidade urbana. Mas o Petrópolis tem que mandar o seu plano de mobilidade urbana para o governo federal até março do ano que vem. É lei, tem que mandar, senão perde qualquer verba para a mobilidade urbana. E se nós não sabemos, nós não vamos mandar nada. E se não mandarmos nada, ficamos chupando o dedo e não fazendo obras que são absolutamente necessárias. Tanto mais que a BR-40 vai mudar a subida para Petrópolis e vai aumentar muito o fluxo na parte do Bingen e, sobretudo, na parte da Dó da Silveira e diminuindo, por conseguinte, o fluxo do Quitandinha.
Agora, me diga uma coisa, como é que faz uma carreta daquelas grandes, bonitas, fortes, quando chega no cruzamento da Eduardo da Silveira com a Rua Bingen e ela quer ir para o centro? Precisa ir para o centro por alguma razão. Como é que ela passa por aquela pontezinha? Como é que ela passa? Ela vai ficar fazendo manobra durante um tempão e não, tudo ela vai parado? Não, vai entalar. Vai parar. E quando ela chegar depois, em frente ao Santa Catarina, saindo da Paulino Afonso, e tiver que virar também em direção ao centro. Enfim, essas coisas têm que ser pensadas. Não é só, unicamente, ideia conserta, agora diz que a entrada vai ser pelo Eduardo da Silveira. Primeiro, vamos discutir isso melhor. Mas, segundo, obriga a 5, 10, 15, 20 obras complementares para abrir a pista, para largar, para ver as pontes, onde é que tem que virar, onde é que tem que virar. Tudo isso tem que ser visto. Esse é o momento de nós discutirmos. E não continuarmos fazendo audiências públicas, que são meras reuniões, não pode ser. A lei manda que uma audiência pública seja feita com uma ata, seja feita com a sua pauta preparada e informada antes da hora. A audiência pública é para ouvir as pessoas, não para dizer... Eu não posso fazer uma audiência pública para dizer o que eu vou fazer. Isso já tem que ter colocado à disposição de todo mundo há muito tempo. O projeto é esse. Eu estou lá para ouvir tudo aquilo que é dito pelo Sr. Joaquim, Dona Maria. Tem gente anotando na ata, tem gente filmando, tem gente... Perder nada. Se falou de modo simples. Durante algum tempo eu cuidei do orçamento participativo em Petrópolis, exatamente no ano 2002 até 2004. E olha, foi uma experiência fantástica. Eu me lembro de uma senhora em Valparaíso, quando nós falávamos de obras que iam estar em curso, o ano passado foi feito muito asfaltamento para que os ônibus trepidassem menos. Não estou muito preocupado com a trepidação do ônibus. O que eu estou preocupado é que eu tenho uma escadaria, digamos 184 degraus, para ir de onde o ônibus me deixa até a minha casa lá em cima. E isso é terra, não tem corrimão e nem tem um patamar. Você sabe o que é num dia de chuva subir por 184 degraus de terra com uma criança, com um saco de feira ou alguma coisa e por ali afora? Quando é tão fácil colocar um corrimão, qualquer supermercado vai estar de acordo, pegar aquela comunidade que está em cima e colocar a preço barato um corrimãozinho e de vez em quando um banco ou uma cadeira onde possam sentar um pouquinho nesta subida, melhorar um pouquinho a escada, melhorar um degrau aqui e lá, quem sabe botar um cimentinho, alguma coisa. É coisa pequena. Ou a pinguela em frente de casa que obriga o cidadão, quando não existe, a andar 1 quilômetro para lá e depois 1 quilômetro para cá para pegar o ponto de ônibus bem na frente. Se tivesse a pinguelinha, na saída do bairro ele atravessava e já estava do outro lado do rio. Coisas pequenas, mas são as coisas que as pessoas é que sabem. Não há político que possa ter na sua cabeça, por mais inteligente, por mais experiente, por mais trabalhador que seja. Estou dizendo isso como uma homenagem às pessoas que aceitam ocupar esses cargos. A pessoa não pode conhecer em todas as ruas e cantos de Petrópolis o problema, repito, da torneira d'água, o problema do bico de luz. Às vezes é uma lâmpada que queimou, às vezes não há. Não há 2 ou 3 pontos de luz e não havendo, os jovens estudantes, as jovens estudantes, quando voltam de noite do seu curso, vêm no breu até chegar em casa, A família muda tudo. Um bico de luz, uma luzinha, resolveu um problema enorme. Realmente a sua colocação é clara. Nós não precisamos de gênios nem de intelectos maravilhosos. Precisamos de praticidade. Eu volto àquela teoria militar, bom senso. Okay. Professor, uma colocação a mais. Nós que estamos vivenciando esse problema de chuvas e que temos visto que depois do extravasor do Palatinato, praticamente nada mais se fez. E se fala muito que o extravasor está em risco de estourar por falta de manutenção. Temos alguma ideia para fazer, para melhorar essas nossas enchentes urbanas? Bom, esse é o melhor momento, repito também em matéria de defesa civil, este é o momento de discutir, porque tem que haver também um plano setorial de defesa civil. Nós temos uma secretaria, onde tem secretaria, tem que ter um plano setorial dizendo o que vai fazer. E aí a discussão é muito ampla. Nós temos a discussão da independência, me lembro da discussão anos atrás,
A Independência planejava jogar o excesso de água lá para baixo. Claro que o pessoal lá de baixo não achou a ideia muito boa. E, claro, tem sempre o interesse. Mas tem que ver as obras de um modo inteligente, de um modo geral, saber onde vão cair as águas em excesso, de modo que haja um modo de encaminhá-las, sem que haja enchente na Baixada. Não faz sentido deslocar o drama, digamos assim. Mas, por exemplo, no Cuiabá, falamos há pouco do Cuiabá. O grande problema não é o volume de água, o grande problema é o desmatamento das coroas de morro. O que vem não é água, o que vem é água, lama, terra e pedras. E entope tudo. Uma vez que entopiu, represa, e aí esta represa que se forma é que é a desgraça. A água correria, mas o que vem de cima do morro, não. Quando é que nós vamos pensar seriamente na política de reflorestamento de todas as cúpulas de morro? As fotos aéreas de Itaipava são impressionantes. Parece uma pessoa que está usando aquela maquinazinha de cortar cabelo zero. Exatamente. Ou seja, se é o seu gosto, é o meu, mas se é o seu gosto, não tem importância, a cara é sua, faça o que quiser. Mas em termos de morro é terrível isso, porque isso aí é um drama. A água vem e vem tudo junto. E aí é que acontecem os dramas, como foi um drama terrível no Cuiabá, enquanto todos os técnicos dizem o volume de água que caiu não podia gerar o problema que foi criado. Foi criado porque represa, vai multiplicando, multiplicando, e quando sai de uma vez, vem uma tsunami de barro, digamos assim. Professor, meu contra-rega já me sinalizou, infelizmente nosso tempo terminou, mas nós vamos combinar uma nova entrevista e uma nova sequência após essa próxima reunião, na qual nós vamos tentar convidar os 2 representantes municipais para também aqui virem falar de um assunto tão instigante. Muito obrigado pela aula que nós tivemos hoje. Ao lhe chamar de professor, talvez, eu já sei que o senhor é um administrador de empresas, mas é um professor para a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua presença e conto consigo outras vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço demais a oportunidade de poder falar um pouquinho. Agora, velho fala muito e eu falo mais ainda. Muito obrigado. Tá, uma boa tarde. Voltamos aos nossos estúdios, sempre lembrando, quinta-feira, às 10 horas, a nossa reprise. Obrigado, até segunda. Muito obrigado aos nossos telespectadores.